que a gente vem passando nos dias de hoje também. Não poderia ser diferente, né, irmãos? Porque a palavra do Senhor não mente. O Senhor é o alfa, é o ômega. Ele é o princípio e o fim. E o Senhor eu tenho conversado bastante com Ele a respeito do que a gente tem perdido na nossa vida, a respeito do que muitas vezes a gente adquiriu e acabou perdendo, sejam eles bens materiais ou até mesmo os sentimentos da gente. E no livro de Jó, se alguém quiser abrir, acompanhar, fala a respeito que Jó era um homem temente a Deus. O Senhor estava à frente de todos os seus desejos, as suas obras. O Senhor era responsável por cada uma delas. E por isso ele era um homem muito próspero. Era um homem que tinha muitos animais, uma família grande. E com o passar do tempo, Satanás chegou diante ao Senhor e o Senhor perguntou a ele: o que fazias ele ali? E ele disse que ele andava ao redor da terra. E o Senhor falou com ele: conheces o meu servo Jó? Ele é um homem temente a Deus, é um homem que não me nega, que adora-me de coração. Mas Satanás não se convenceu com o que o Senhor falou. E ele disse a Deus: mas como esse homem pode ser contra o Senhor, se ele tem tudo? Ele tem família, ele tem dinheiro, ele tem bens. E o Senhor falou a ele que ele poderia tocar em tudo que Jó tinha, tudo que era dele, menos tocar na vida dele. Satanás se retirando dali, irmãos, foi e fez a obra dele, que é a obra maligna. Começou pelos seus animais, começou a perder os seus empregados que ele tinha muitos empregados naquela época. Só que, apesar dele perder os seus animais, perder os seus companheiros, Satanás também tirou a família dele, irmãos. Satanás fez com que uma casa caísse sobre os 7 filhos que ele tinha. Não deixou nenhum vivo. E com tudo isso, irmãos, Jó não desistiu do Senhor. Ele não desistiu do que Deus tinha para ele, do que Deus já tinha feito. E isso vem nos relatar o que acontece nos dias de hoje. Muitas vezes a gente tem desejos, muitas vezes a gente tem vontade e até consegue, irmãos, o que a gente quer. Mas da gente caminhar por esse mundo afora, muitas vezes a gente tem perdido. Satanás tem feito isso. Tem tirado de nós o desejo por uma vida melhor, pelo desejo de buscar mais a presença dele, que isso eu creio que em oração todo mundo pede, que a presença dele venha estar grandiosamente dentro de nós. Mas muitas vezes esse desejo acaba indo embora. Satanás acaba roubando, colocando essa mentira no nosso coração. Esse é o nosso erro, irmãos. Aceitar as mentiras de Satanás. Satanás é o pai da mentira. E o que a gente deve fazer, irmãos? A gente deve orar mais a Deus, pedir para que Deus venha nos dar o discernimento, saber se aquilo é o correto ou não é. Muitas vezes a gente perde o que tem, mas é que quem sabe aquele bem está te afastando de Deus. E Ele não quer isso, irmãos. Ele quer que você seja temente a Ele. Mesmo que você perca no dia de hoje, mesmo que tu perca a tua esperança, que tu perca a vontade de viver, irmãos,
Não desista dele, porque ele não desiste de vocês. Ele não desiste de nenhum de nós, irmãos. Muitas vezes ele nos deixa isolado, sem ninguém à nossa volta, sem até mesmo a gente fica perguntando: Deus, eu te busco e o Senhor não está aqui comigo. O Senhor está trabalhando no teu coração, trabalhando na tua fé, irmãos, para ver se Deus é bom para ti quando tu conquista as coisas, ou se Deus é bom para ti até nos momentos difíceis. E a gente deve aprender isso, irmãos, que Deus é fiel conosco até nas percas, porque Deus é o único que pode nos dar todas as coisas, e quando Ele nos dá, irmão, é em dobro. E Jó, mesmo tendo perdido os seus bens, ele também acabou brigando com a sua esposa. A sua esposa se revoltou com aquilo tudo e disse a Jó: amaldiçoa esse teu Deus e morra. E Jó não recebeu aquela palavra, irmãos. Jó confiava no Senhor, até mesmo naquele momento. Depois de ter acontecido tudo isso, irmãos, Jó não desistiu de buscar a presença de Deus e de dar glórias a Ele. Que no momento, como se fosse nós hoje, quem sabe, uns dariam glórias, outros diriam que Deus é esse que me tira o meu bem maior. Mas Jó continuou na sua busca, na sua fé por Deus. E Satanás não se convenceu com aquilo tudo e voltou até a presença de Deus. E o Senhor tornou a repetir a ele: conheceste o meu servo Jó, um servo temente a Deus. E Satanás disse que queria a vida dele. Satanás queria mais, irmãos. Ele queria tirar mais do que ele tinha. Já não bastava aquilo que ele tinha tirado dele. Satanás queria mais. Queria colocar doenças no seu corpo. E o Senhor permitiu, irmãos. O Senhor permitiu que isso acontecesse. Mas que ele com um dever que não era para tirar a vida de Jó. E o que aconteceu, irmãos? Satanás saiu da presença do Senhor e foi lá e colocou muitas pragas. Colocou doenças, feridas no seu corpo inteiro, da planta dos pés até a sua cabeça. E isso, irmãos, fez com que os seus amigos, as pessoas do seu redor, viessem se afastar dele. Porque as doenças cheiravam mal, irmãos. Aquelas feridas fediam muito. Bichos, como os de hoje, bicheira, caminhavam no seu corpo. E mesmo assim, já não desistiu da busca. Não desistiu do Deus Todo-Poderoso, irmãos. Jó se sentava, irmãos, ao chão, catava pedras, pedaços de telha, e começava a raspar sua própria pele, irmãos, para tirar aquela carne podre que estava disposta no seu corpo. E isso, irmãos, nos faz refletir. Será que esse pouco mal que tem acontecido na nossa vida é motivo de nós rejeitarmos a presença de Deus? Às vezes a gente vem perdido poucas coisas, irmãos, porque a palavra de Deus diz que o fardo que Ele deu a nós não é mais pesado do que a gente possa carregar. Ele deu o limite do que o teu braço, o teu corpo pode carregar, irmãos. Então não aceite essas mentiras de Satanás. E toda palavra que hoje ou um dia lhe foi profetizado na vida, receba, irmãos, porque essa palavra é de Deus. E a palavra de Deus não volta vazia. A gente tem que apenas crer. E muitas vezes a gente tem vindo aos cultos, nas reuniões, e recebido a palavra santa de Deus. Mas será que essa palavra tem sido guardada no nosso coração? Será que essa palavra não tem entrado aqui e saído aqui? Porque a palavra de Deus, irmãos, é uma palavra santa.
É uma palavra que nos limpa, nos restaura. É a única palavra que nos tira todo o pecado, irmãos. Que nos dá misericórdia. Esse é o nosso Deus poderoso. É o único que pode todas as coisas. Muitas vezes a gente tem vindo no culto ou recebendo uma palavra e dá um desespero, uma vontade de sair para a rua, uma vontade de ir embora. E é nessa hora que nos chega até o coração a palavra oração. Oração é insistência, amores. É a gente lutar contra aquilo que está querendo ser mais forte que a gente. E o mais forte de todos é o nosso Deus, irmãos. E nós somos gratos por isso, porque Deus escolheu cada um de nós para usar dessa força, para usar desse poder. O único que pode nos tirar da presença dele, irmãos, não é o Satanás. É a gente mesmo. É a gente deixar com que as palavras do mundo venham a brotar no nosso coração e a gente venha a regar ela todo dia. Todos nós recebemos durante o dia palavras ou até mesmo pensamentos da carne, irmãos. Palavras que não vêm nos edificar. Muitas vezes a gente coloca água, essa plantinha começa a crescer. Mas Deus enviou seu Filho amado para morrer na cruz por cada um de nós, irmãos. Para que essa plantinha não viesse a crescer, irmãos. Para que ela viesse a crescer, mas viesse a morrer, porque Deus levou sobre ele todo o pecado do mundo, irmãos. Basta a gente pedir a Deus perdão, misericórdia, que essa planta vai ser retirada pela raiz, irmãos. Não vamos regar essas palavras que não nos edificam. As palavras de Deus são maiores, são melhores. A palavra de Deus é a única que nos enche desse vazio que nos tem causado temor, tem nos causado problemas durante o dia. Problemas nós vamos ter a vida inteira, irmãos. Enquanto nós estivermos no mundo, os problemas nos rodeiam. Mas a gente tem que agradecer, porque a vitória é nossa, irmãos. Deus assim quis que essa vitória fosse para cada um de vocês, para cada um de nós, irmãos. E eu recebo, Senhor, as tuas profecias, as tuas palavras. E a tua igreja também recebe, Senhor, em nome de Jesus. E irmãos, isso também tem me feito pensar em casa. Eu olhava no chão, as formigas trabalhando, cada uma delas carregando uma folha, carregando uma madeirinha. Eu até olhava umas com plantas, frutas maiores do que elas. E elas suportavam isso, irmãos, porque elas queriam chegar até o objetivo delas, que era a casa delas. Isso representa para nós também a igreja, a casa de Deus. A gente pode estar trazendo algo de grande no nosso coração, mas o nosso objetivo é largar aqui, irmãos, na presença de Deus, para que Ele venha trocar esse fardo pesado por um liviano que é dele. E eu observava aquelas formigas carregando, muitas até caíam com o peso, ficavam de pendurado. Eu achava graça naquilo ali. Mas elas estavam insistindo, porque elas queriam chegar no objetivo delas. Que para nós, o objetivo nosso é chegar até a presença de Deus. Que a gente venha a suportar esse peso, que a gente venha a suportar essa opressão que o mundo tem nos oferecido, irmãos. Que a gente não venha receber, que a gente venha entregar nas mãos do Senhor. E isso também me fez pensar que você vem na casa de Deus, recebe essa palavra, esse alimento que as formigas carregavam, e elas estavam levando esse alimento até a sua casa. E nós, será que temos levado esse alimento que vem do alto céus para casa? Será que a gente não tem deixado ele perdido pela rua? E até nisso as formigas
acabavam naquele gesto conversando comigo, que não importasse o que acontecesse pelo caminho, se houvesse vento, se houvesse chuva, se houvesse algum animal, algum pé que pisasse em cima dela, ela saísse com uma perna mancando, ela chegava até a casa dela. Às vezes eu pegava aquela frutinha com ela agarrado e largava perto da casinha dela, e ela acabava caindo. Ela acabava caindo, mas ela não retornava. Ela procurava onde ela deixou aquele alimento, porque ela tinha que levar para casa. Aquele era o sustento dela, para que ela não perecesse, irmãos. E o que a gente deve fazer é receber essa palavra no nosso coração, abraçar essa causa, abraçar tudo, irmãos, e levar para a nossa casa. Porque através daquele alimento que ela levava, ia ser distribuído pela família dela inteira, irmãos. E é o que cada um de nós aqui representa nessa noite. A gente representa uma formiga, mas que a gente venha ter tudo aquilo que a nossa família não tem, irmãos. E nós temos para dar em dobro a elas, porque Deus nos ofereceu e Deus nos escolheu para que isso viesse a acontecer. Então, irmãos, que essa noite a gente venha pedir para Deus fazer com que a gente guarde esse alimento no nosso coração e que nós possamos retribuir esse alimento a quem precisa, retribuir até mesmo a quem está caminhando com nós, carregando esse alimento, irmãos, porque um precisa do outro. Aonde há 2, há 3, onde há 3, há 4, irmãos. Então aonde houver mais gente, mais pessoas, mais alimento vai ter, irmãos. A inveja nos cerca, o olho grande nos rodeia também, irmãos. Muitas vezes a gente fica chateado, até mesmo com que um irmão vem falar com a gente, irmãos. Mas a gente tem que saber, irmãos, que nós somos humanos, a gente peca. Às vezes a gente peca no momento, pela explosão, por não dar essa liberdade do Espírito agir dentro de nós, e nós queremos agir à frente dele. Mas a gente depois para, reflete e veja o quanto a gente errou, irmãos. E o que o Senhor quer é isso, que a gente venha a ter na consciência dos nossos erros, para que o poder de Deus venha se manifestar dentro de nós. Irmãos, o Senhor tem sido maravilhoso com nós, porque mesmo vocês estando sentados, ou nós aqui em pé, carregamos problemas pesados durante o dia. Mas o nosso Deus é tão grande, que se multiplicarmos os nossos problemas, para o Senhor não é nada. Porque o Senhor pega todos esses problemas e transforma em alegria para o teu coração. Só que a gente tem que ter no nosso coração esse desejo, irmãos. Se alimentamos a planta, a planta suja, aquela sujeira, irmãos, a gente ainda tem tempo de arrancar ela. E o Senhor deseja isso. Mas tu tem que querer, irmãos. Tu tem que querer pôr um fim naquela planta, para que ela não venha a crescer, se tornar um veneno e matar o que estiver ao redor, irmãos. E com tudo isso, irmãos, com tudo o que aconteceu na vida de Jó, Jó não desistiu do Senhor, irmãos. Ele perdeu tudo. Se nós pararmos e darmos uma olhada, a gente não perdeu nada, irmãos, referente ao que Jó perdeu. Imagina tu perder a pessoa que tu mais ama, perder o teu filho, quem tem filho, perder tudo, irmãos, ficar ao Deus dará, como se diz aí. Mas Jó insistiu naquilo, buscou a presença de Deus. Muitos se sentiam tristes com o que aconteceu, muitos amaldiçoavam o Senhor, mas Jó continuou, porque ele tinha guardado tudo aquilo, todo aquele alimento, ele tinha guardado no coração, ele não deixou perdido na rua. E com o passar dos tempos, irmãos, Jó não desistiu do Senhor, e o Senhor veio até sobre ele, e
deu a graça, irmãos. Tudo aquilo que foi perdido, o Senhor deu em dobro a ele, irmãos. E o Senhor quer te dar também tudo em dobro o que tu perdeu, irmãos. Deus quer te dar, irmãos. Receba isso, irmãos. O Senhor quer te dar. Então que nós possamos abrir o nosso coração, pedir perdão a Deus pelos dias, pelos momentos em que a gente falou mal dele, dizendo que ele não existia, ou que aquilo não era justo. Que a gente venha a agradecer a Deus, porque aquilo que nos foi tirado vai ser dado em dobro, irmãos. Mas de outra forma, tudo aquilo que ele vai dar em dobro a nós, irmãos, nós vamos saber cuidar melhor, porque o discernimento vem do Senhor para que aquilo não venha a ser perdido novamente. E o Senhor quer te dar tudo isso, irmãos. Eu quero agradecer a Deus, porque Ele tem colocado aqui pessoas com problemas, pessoas que passam por dificuldades financeiras, no alimento. Eu agradeço a Deus, porque é cada um de vocês que Deus quer exaltar essa noite, irmãos. Deus quer te tirar dessa situação e mostrar aos ímpios que o teu Deus é o nosso Deus, é o Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra. Ele é o único que pode todas as coisas. E Ele quer te dar isso, irmãos. Que a gente venha receber em nome de Jesus. E que o nosso Deus venha estar trabalhando no nosso coração, nos dando discernimento das coisas, para que a gente venha buscar Ele a todo momento, nos momentos bons e nos momentos ruins. E Deus já tem nos falado muitas vezes, irmãos, que a vinda dEle está perto. Mas a gente tem que se alegrar de uma coisa, que a vinda dEle vindo, todas aquelas promessas que Ele colocou na Bíblia, irmãos, vão se cumprir. Nenhuma delas vai ficar para trás. Seremos prósperos. Resgataremos muitas almas para o reino de Deus. Alegria vamos ter em dobro. A presença de Deus, irmãos. A gente vai estar caminhando na rua e as pessoas enxergando Deus em nós, irmãos. Não há nada maior, melhor do que isso, irmãos. E o melhor de tudo, irmãos, que um dia nós, nossa família, porque cada um de nós está buscando em oração a vida de cada um deles, todos nós, irmãos, por toda a eternidade iremos morar junto, irmãos. Todos nós vamos nos ver junto, mas na glória de Deus, irmãos. Não há nada melhor que isso, irmãos. Por toda a eternidade, irmãos, não haverá sofrimento, não haverá revolta, irmãos. Só haverá glória. Nós estaremos dando glória a Deus o tempo todo. Nós estaremos manifestando a presença dEle, irmãos. Anjos estarão tocando, cantando e nós adorando junto, irmãos. Isso tudo é passageiro. Então vamos orar a Deus mais, para que isso venha a passar logo, irmãos. Para que Deus venha a descer com todas as suas promessas bem logo, irmãos. Para que a gente possa desfrutar mais ainda do que Ele nos ofereceu aqui neste lugar, irmãos. Neste mundo. Mas que a gente venha a ser pai de multidões, irmãos. Que é o desejo de Deus. Ele não quer só ver a gente aqui. Ele quer ver a nossa família, os nossos amigos. E a gente tem orado muito para isso, irmãos. E isso vai se cumprir em nome de Jesus. Muito em breve, irmãos, vocês não vão estar mais nesse corredor. Porque Deus vai aumentar isso aqui tudo, irmãos. Esse lugar vai ser pequeno. Esse lugar vai ser pequeno, Deus está falando, irmãos. Aquelas pessoas que vocês estão orando, buscando, Deus está trabalhando no coração delas, irmão, através da tua oração. Então não desista agora, irmãos. Não desista agora. Falta poucos degraus para te chegar até essa glória, irmãos. Então não desista, irmãos.
continue buscando. Que esses problemas, irmãos, essa pedra, venha a ser um degrau a mais para essa escada, para te subir mais rápido. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha tratar mais o nosso coração, colocando o desejo de buscar mais a Tua face, Pai, e deixando de lado os desejos e a obra da carne, Pai. Que isso não provém do Senhor. Que o Senhor venha a cada dia colocar para fora esse podre, Senhor, que é da carne dentro de nós, para que as Tuas maravilhas, o Teu Espírito venha morar dentro de nós numa casa limpa, Pai, aonde Ele poderá fazer, Pai, maravilhas acontecer através de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que a partir de hoje, Pai, isso tudo começa a mudar, porque essa palavra será a semente da planta boa, a planta que dá fruto, que está brotando dentro de nós. Que a gente possa, irmãos, a cada dia, a cada manhã, a partir de hoje, ao nos levantarmos, irmãos, se nós nos levantarmos bem ou mal, bote teu joelho no chão e regue, nem que seja um pouco essa planta, irmãos, para que ela não pereça e o sol venha matar. Que tu possa regar, irmãos, porque essa planta com água e sol, ela cresce mais. E esse sol é o fogo de Deus, irmãos. Então busque mais, irmãos. Busque mais a todo dia, irmãos. Mesmo que tu não estiver disposto, coloque teu joelho e só diga: Senhor, eu venho regar essa planta. Mas que durante o dia o Senhor possa estar regando ela, mesmo que eu não esteja pedindo, Pai. Mas que o Senhor coloque esse desejo no meu coração, para que ela venha crescer, 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 e que eu comece a dar frutos, Pai. Irmãos, eu peço que cada um de vocês fiquem em pé, porque através da oração o Senhor nos entregará muito nessa noite. Eu só peço a Ti, irmãos, que Tu abra o Teu coração agora, por maior que seja o Teu problema, ou quem sabe o Teu desejo não é no momento de buscar a Deus, mas peça com a tua boca, irmãos. O Senhor quer pelo menos ouvir a Tua voz falando com Ele, para que esse seja o começo de um tudo, irmãos. Feche os teus olhos, irmãos. Deus amado, a Tua igreja está aqui, Pai, a Tua noiva. A Tua noiva está preparada, Pai, para receber o noivo. Que o Senhor venha fazer com que a palavra que o Senhor nos deu essa noite, Pai, venha ser regada somente por Ti, Deus. Que essa planta venha crescer, Pai, dentro de nós. E por ela ser tão forte, ela venha matar as plantas ruins da nossa volta, Pai. Que o Senhor, Pai, venha prosperar a nossa vida dia após dia, Pai, da forma da Tua maneira. Porque aquilo que a gente tem pedido para Ti, essas riquezas, são muito poucas pelo que o Senhor tem para dar para nós, Pai. A gente sabe disso, Pai. Então que o Senhor comece a manifestar essas glórias sobre nós, Pai. Venha prosperar o Teu povo, Senhor. Venha nos encher da Tua glória, da Tua graça, Pai. Na Tua palavra diz, Pai, que somente a Tua graça nos bastaria, Senhor. Então que essa graça venha nos encher, Pai, essa noite. Que esse desejo de buscar a Tua presença, Pai, venha aumentar dia após dias. Em nome de Jesus, Pai, a Tua igreja pede a Ti, Pai, forças para lutar contra todo esse mal. Que os Teus anjos, Pai, estejam à frente, abrindo o caminho. E que o Teu Espírito Santo, Deus, venha ser o nosso escudo, um escudo blindado, que nada poderá passar por Ti para nos tocar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, venha nos cobrir, Senhor, com o Teu manto. Venha nos guardar, Senhor, no Teu tabernáculo. Que o Senhor possa, Pai, nos despejar dessa água viva, desse rio vivo que é o Senhor sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, Te manifesta, Pai, no nosso meio. Glorifiquem ao Senhor, irmãos. Glorifiquem a Deus, agradeça a Deus porque Ele tem te dado tudo. Agradeça pelas percas, irmãos. O Senhor quer que tu agradeça a Ele pelas percas, pelos problemas que tu passou, irmão. Deus quer isso.
Deus quer ser exaltado para mostrar ao diabo que ele não pode mais sobre a nossa vida, irmãos. Satanás não pode sobre mais a nossa vida, diz o Senhor. Porque o Senhor está nos cobrindo, irmãos. Então vamos pedir que essa bênção venha a nos cobrir a cada dia, em nome de Jesus. Agradece, irmãos. Glorifiquem o Senhor. Glorifiquem, irmãos. Glória a Deus.